Olá, sou o Rafael da Roadprint, vou apresentar para você o Roadprint Web. Acompanhe comigo. Bom, inicialmente quando logamos no software, ele traz para nós um overview de algumas informações pertinentes ao meu perfil. Eu sou administrador. Para outros usuários, trará outra informação. Não te preocupe, software não irá trazer informações para quem não deve, ok? Irei começar fazendo um orçamento no nosso módulo de CRM. Acompanhe comigo. Aqui estou com o meu funil de venda de orçamentos. Eu poderia ter mais funis de venda. No meu caso aqui, eu tenho 3. Um para todas as medições que eu tenho e aqui todas as prospecções de clientes que não me conhecem, mas eu estou trabalhando para entrar dentro da empresa. Para cada um teremos etapas diferentes. Vamos ver? Na prospecção eu tenho 5 etapas. Já nas medições eu tenho 3. Vocês podem criar quantas etapas e quantos funis vocês quiserem. Vamos começar um orçamento novo? Primeiramente, clico em Novo Orçamento. O software vai me fazer algumas perguntas. Vou permanecer no meu funil de orçamentos na etapa ainda de rascunho. E vou preencher minha meta de fechamento para o dia 30. Bom, aqui começam alguns parâmetros para eu preencher. Eu vou botar a condição de pagamento, totalmente personalizável. E vou avançar. Bom, aqui começaremos a inserir todos os nossos produtos desse orçamento. Aqui o software está trazendo para nós o que nós chamamos de painel de produtos. Nós temos vários produtos cadastrados, já totalmente personalizado para a comunicação visual. Produtividade, consumo de matéria-prima. Neste caso específico, eu vou buscar um produto em questão, o adesivo branco impresso. Poderia ser qualquer outro produto. Ele está me perguntando parâmetros específicos desse produto que eu busquei. Se fosse outro, reforço, ele traria outros parâmetros. Eu vou dizer que a durabilidade do adesivo pode ser de 1 ano, mas eu poderia buscar outra durabilidade. E vou dizer que a aplicação do adesivo sim vai ser feita por nós. E vamos avançar. Bom, como eu marquei que a aplicação seria feita por nós, o software me fez outras perguntas que eu devo responder. Mas legal que ele já deixa algumas pré-configuradas, então se a gente quiser avançar, não precisamos preencher mais nada. Bom, agora nós iremos passar parâmetros do produto. Eu vou dizer que eu quero um adesivo. Se você perceber, algumas medidas já vieram para cá. Por quê? Porque o software tem o recurso de dentro do produto nós já deixarmos algumas medidas pré-configuradas para que a gente tenha algum produto padrão. Por exemplo, esse é um Papai Noel, de exemplo de 1, 2, 3, 4, 5 peças diferentes. Isso mesmo, eu posso colocar várias medidas dentro de um mesmo trabalho, dentro de um mesmo item. E eu estou dizendo que eu quero utilizar a mídia de impressão vinil adesivo branco. Mas não estou dizendo medida, não estou dizendo marca. Neste caso em questão, eu apenas estou dizendo que eu preciso utilizar um vinil adesivo branco. E vou avançar. Bom, aqui estamos com todos os processos que o sistema levantou que vamos precisar. Por exemplo, a impressão. Olha que legal. Nós passamos as informações que nós precisamos de uma tecnologia solvente para a impressão desse trabalho, que os equipamentos que o software pode simular para nós é numa PrismaJet e numa Mimac, e as qualidades disponíveis são a de 720 dpi para PrismaJet e também a de 360. E para a Mimac essas 3 qualidades, 360, 720 e 1440. Veja, a PrismaJet em 360 dpi possivelmente é que vai ter a maior velocidade de todas. Talvez ela vai ser a escolhida pelo software. Vamos acompanhar. Vou avançar. Não vou inserir mais nenhum material, porque o software já identificou todos para mim. Que faça uma revisão. Bom, este meu produto, meu preço final de venda eu vou fazer com 40% de margem. Estou vendendo ele por margem. E 30% o mínimo. Eu poderia ter outros tipos de cálculo de preço final de venda cadastrado. Neste meu caso eu vou estar trabalhando com margem. E aqui é minha carga tributária e vou mandar o software calcular. Bom, nosso preço final de venda já está definido. Se você perceber, ele trouxe o nosso preço final de venda aqui e
todos os custos estão inseridos para nós nessa outra aba, como por exemplo, impressão, ele já colocou o custo, ele já colocou o custo para refilar o trabalho, para a aplicação e também para o deslocamento da equipe. Vamos ver que matéria-prima o sistema escolheu e que distribuição desse trabalho dentro da impressora e também que impressora e qualidade. Abrindo, podemos perceber que ele fez o quê? Ele pegou realmente a PrismaJet de 360 dpi e fez essa distribuição do trabalho para nós. E também escolheu, além da qualidade, além do equipamento, também a matéria-prima que vai me dar a menor perda possível para esse trabalho. Para chegarmos nesse cálculo, o sistema utilizou mão de cálculos de inteligência artificial por meio de algoritmos de otimização de altíssimo desempenho. Como que nós conseguimos chegar nesse preço? Vamos fazer uma análise? Por exemplo, o sistema já aplicou a nossa margem de lucro, já identificou quanto que estamos gastando de matéria-prima, de mão de obra, quanto que foi o nosso gasto com tributos, comissões, entre outros. E com isso nos deu o nosso preço final de venda. Vou salvar. E aqui eu poderia ficar inserindo vários outros produtos dentro deste meu orçamento. Nesse caso eu concluí e vou avançar. Ele fez um aparado geral de todo o custo desse meu trabalho. Claro que neste caso o custo final é o mesmo de um produto só, porque nós estamos trabalhando somente com um produto, e vou finalizar. Bom, aqui começa todo o nosso acompanhamento do cliente. Por exemplo, eu estou dizendo que estou na etapa de rascunho, poderia trocar, dizer que eu estou na etapa de emitidos e também já poderia enviar essa proposta para o meu cliente diretamente por e-mail. Vamos lá? Vou localizar a proposta. Vale salientar que o software permite o cadastro de multipropostas dentro de um negócio, dentro de uma oportunidade. Por exemplo, acontece muito quando o cliente pede 1 unidade, 5 unidades e 10 unidades. Você poderá inserir todas elas e o software irá permitir que você envie todas simultaneamente para o cliente escolher qual que ele quer aprovar. Vou clicar aqui em enviar por e-mail. Vou dizer que vou enviar para o meu e-mail. Vou enviar. Ok, nossa proposta foi enviada para o cliente. Neste primeiro momento, vamos aguardar algum posicionamento em relação ao cliente. O que sabemos de informação até então, que o negócio foi criado e a proposta foi enviada. Bom, agora dentro do meu e-mail já tenho a informação, orçamento, campanha, academia, do meu vendedor Rafael A. Claro, coincidentemente o meu e-mail é o mesmo que o que eu enviei. Então o usuário vem, ou nosso cliente vem e visualiza o orçamento. E aí o software já traz todas as informações, se ele quiser verificar medidas do trabalho, mídia, processos, ele tem essa informação. Você também pode esconder isso se você não quer que seu usuário veja também. Vai trazer todo um histórico de negociação para nós e o usuário pode enviar uma mensagem dizendo se não vai aprovar, se quer uma melhora de preço, ou o cliente já pode vir e aprovar o orçamento para nós. Ok, aprovado. E aprova o orçamento. Com isso, o orçamento já está aprovado. Vamos voltar para o sistema. Bom, dentro do nosso painel de negociações, no nosso funil orçamentos, eu vou localizar dentro dos emitidos, aqui, campanha da academia. E pode perceber que ela trouxe uma lupinha de aguardando. Por quê? Se a gente verificar, o sistema já trouxe para nós, o orçamento foi criado, que ele foi enviado, que o usuário visualizou uma vez e que ele aprovou o orçamento para nós. Então, ok, eu vou confirmar essa atividade e vou enviar um e-mail para o cliente informando, ok, na data tal eu te entrego esse trabalho. Neste caso eu não vou enviar. Aqui podemos fazer N interações com os clientes. Podemos agendar uma visita, agendar um almoço, podemos botar observações em relação à negociação com esse cliente e o software sempre vai lembrar para nós todas as atividades que nós temos para fazer. Por exemplo, ele está me dizendo que esse cara aqui eu preciso enviar um e-mail e que ele já está atrasado porque ele está em vermelho.
Esse outro que está como emitido, eu não tenho nenhuma atividade agendada, por isso que ele está dando esse alerta para nós. Por exemplo, neste cara aqui eu tinha um prazo a cumprir nessa data e já está vencida também. Bom, vamos continuar agora para o nosso módulo de produção. Bom, estou dentro do nosso módulo de produção, acompanhamento. O que o software traz para nós? Todos os jobs que já estão em produção e aqui as suas respectivas etapas. O que ocorre? Se eu tiver outras etapas nós podemos criar, mas aqui ele já vai nos mostrando de uma forma bem didática de cada um dos trabalhos, o que já está concluído e o que ainda está sendo produzido, e neste caso está sendo produzido e inclusive está atrasado o nosso trabalho. Aqui ele está produzindo e ainda não está atrasado, esse aqui está produzindo e após isso ele vai começar a fazer esse trabalho. Então nós conseguimos ter uma visão geral, de forma facilitada, de todo o processo produtivo para os usuários que não têm uma ligação direta com a produção. É o que nós chamamos de um overview produtivo muito utilizado por telefonistas, por vendedores, para ter uma noção geral de como que estão os seus trabalhos. Vamos entender agora como que o software aloca esses trabalhos na produção e como a gente faz a programação desse trabalho na nossa produção. Vamos lá? Vou vir até o gerenciamento e planejamento da produção. Vou vir aqui nesse menu de APS, Jobs a planejar. Aqui nós estamos trazendo todo o sequenciamento das ordens de produção que nós temos para fazer. Vou selecionar e vou clicar em planejar. Aqui o software já trouxe um ranqueamento desses meus trabalhos baseados nessa necessidade de entrega prometida para o nosso cliente e vou clicar em avançar. O que o software está fazendo aqui? Ele está indo até todos os nossos trabalhos que nós aprovamos, vai localizar as matérias-primas, vai até o estoque para verificar se eu tenho essa matéria-prima e se não tem, ele vai me trazer informação de quanto que eu preciso, de quando que eu tenho que comprar, para quando efetivamente eu começar a produzir aquele trabalho, eu já tenha ele em casa. E é o que ele fez para nós. Vou avançar. E agora o software, utilizando novamente de algoritmos genéticos de inteligência artificial, ele vai tentar agregar processos semelhantes. Por exemplo, vamos jogar para produção tudo que é de impressão da PrismaJet, vamos na qualidade 1440 dpi, vamos mandar tudo que tiver de instalação, tudo que tem de refile, tudo que tem de aplicação, a fim de a gente mitigar processos de setup. E é o que ele fez para nós. Então ele nos agregou. Quando eu digo aqui, eu estou fazendo a impressão MIMAC, o que ele está me trazendo? Ele está me trazendo um lote que a gente chama de plain jobs desse trabalho. Com isso, nós conseguimos mitigar aquele problema de grandes setups de pega de ferramenta, de deslocamento desnecessário para cada um dos processos que nós temos. Bom, feito isso eu avanço, o software vai fazer uma análise em relação àquilo que eu tinha planejado para fazer e aquilo que eu prometi para o nosso cliente. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre como funciona esse processo e o que o sistema utiliza de parâmetros para fazer essa alocação, tanto nessa parte produtiva quanto na parte de orçamento, eu recomendo você ir lá no YouTube, nosso canal que se chama Roadprint Brasil, digita lá Inteligência Artificial na Comunicação Visual e você vai localizar um vídeo especificamente falando sobre isso, ok? Bom, neste caso ele está nos avisando que desses jobs alocados, 2 deles eu não vou conseguir cumprir o prazo prometido para o cliente. Mas o que é legal é que a gente já sabe essa informação antes e isso é um cenário que o software está fazendo para nós. A gente pode montar outros cenários, quem sabe, sugerindo uma hora essa para algum colaborador nosso ou quem sabe até terceirizando um trabalho, ok? E aí nós temos um cenário dentro de vários outros cenários que nós já planejamos. Bom, depois nós podemos fazer outros acompanhamentos, por exemplo, runtime em tempo real do que a produção está fazendo, um outro layout um pouquinho diferente baseado num Kanban para a gente saber o que o usuário já fez. Sempre ele vai poder buscar por recurso, que são pessoas e equipamentos, ou para o setor, ok? E aqui também ele vai estar trazendo para nós todos os plain jobs, aquilo que já foi executado no dia, aquilo que está sendo executado agora, o que vai vir depois, que já está no setor, e consequentemente aquilo que ainda não chegou para nós. Como
que o usuário produtivo vai informar que ele iniciou um trabalho, que ele já terminou, que material que ele utilizou, dentro dessa tela de terminal de apontamento. Cada usuário terá uma tela de acesso ao software. Mas veja, este terminal de apontamento ele foi criado especificamente para o setor de acabamento, onde é que nós temos 3 pessoas operando simultaneamente. Ele traz para nós tudo o que nós temos de todos esses 3, mas eu poderia olhar individualmente de cada um deles, ok? Bom, o que acontece? Se o usuário especificamente aqui quiser saber as características desse trabalho, ele pode vir e abrir, está me dizendo todos os jobs relacionados ao quê? A esse plain job, ele me traz todos os trabalhos, todas as medidas, quando que é a necessidade de entrega deste trabalho e depois para quem que ele tem que mandar. Por exemplo, esse adesivo branco impresso, ele vai ter que mandar lá para a Beatriz da expedição, esse outro para o Tiago da expedição, esse outro para a Mariana da expedição, mas esse banner ainda não vai para a expedição, eu vou refilar, mas eu ainda vou ter que mandar para o acabamento, possivelmente para fazer bastão, ponteira e corda. Ok? E aqui ele mostra para nós justamente isso, ó. Ele está nos dizendo que 3 trabalhos vão ir para a expedição e o outro trabalho vai ir para o Pedro lá do setor de acabamento e quando que tem que chegar esse trabalho a fim de não atrasar o trabalho. Por exemplo, tem que chegar no dia 2 às 17h35, ok? Feito todas essas etapas, o usuário vem dar pause, dá stop, lança a matéria-prima que utilizou, o software armazena isso para a gente tirar alguns relatórios sobre o controle produtivos. Vamos perceber? Vou abrir aqui algum job especificamente e vou vir nas estatísticas produtivas. Por exemplo, ele está me trazendo que dentro dessas 4 etapas, aquilo que inicialmente o vendedor orçou, depois ele fez uma revisão antes de encaminhar para a produção, depois o nosso gerente de produção fez uma revisão para ver se ele colocou todos os parâmetros corretos e depois aquilo que realmente a produção fez. E pode-se percebendo que ao longo das etapas a mão de obra aumentou o custo, que a matéria-prima aumentou, a terceirização aumentou e o meu custo produtivo final também aumentou. E o que aconteceu? Obviamente, nos caiu a nossa margem, então eu tive uma queda de 16,2% em relação ao valor final, mas ainda tive lucro no meu trabalho, mas ela despencou muito forte. E a gente consegue entender por setor e por recurso, em relação àquilo que foi orçado, até aquilo que foi realizado, o que foi acontecendo com a eficiência. Então, eu tinha uma eficiência supostamente de 100% no acabamento quando eu fui fazer esse trabalho e ele foi a quase 0 na entrega final do meu trabalho. E eu ainda consigo analisar individualmente para cada produto, item aqui especificamente, as matérias-primas, os processos, o que foi acontecendo em cada uma dessas etapas. Por exemplo, foi orçado 7 horas, mas lá no realizado levou-se 8 horas e 20 minutos. E assim eu consigo fazer para cada um dos produtos desse meu trabalho, com cada um dos processos e cada um dos materiais. Vamos ver um pouquinho agora sobre o nosso módulo financeiro. O que nós temos aqui? Contas a pagar, contas a receber, controle de cheques, despesas e receitas fixas, controle de comissões, toda a central de movimentação, isso é todo tipo de movimentação financeira que acontecer nos meus bancos, no meu caixa, tudo vai estar registrado dentro do nosso software. Por exemplo, no caixa a gente tem controles específicos para aquilo que entrou em dinheiro, em cartão, em cheque. Posso fazer operações de sangria, posso reforçar meu caixa, posso transferir para outro local. Okay? Nós temos emissão de boleto bancário, emissões de notas fiscais, controle de créditos e permutas. Então, eu posso, por exemplo, o cliente fazer um depósito de um valor na nossa conta e a gente utilizando isso parceladamente, mas eu também posso fazer troca de operações que nós chamamos de permuta em relação ao contas a pagar e o contas a receber. Todo o controle de comissões, nós temos controle de comissões baseados em metas. Por exemplo, uma tabela variável sobre o lucro, quanto mais lucro o usuário ou o vendedor der, mais vai ser o percentual dele, ou quanto mais ele faturar, ou um percentual fixo, um valor fixo. Todo esse controle também vai poder ser feito por dentro do nosso software. Quanto ao controle de estoque, toda a nossa matéria-prima vai estar cadastrada dentro do software, já vem uma base de dados com uma quantidade enorme.
E uma coisa bem interessante, se a gente perceber, ó, quando a gente tem uma chapa ACM cadastrada, eu não estou trazendo medida, eu não estou trazendo marca, eu não estou trazendo espessura diretamente na matéria-prima. Mas se eu abrir ela, a gente pode perceber alguns parâmetros, ó, todas as medidas, que cor, que espessura e ainda parâmetros específicos de cada um. Por exemplo, essa daqui é uma de poliéster e eu posso passar ela por esses equipamentos e ainda posso inserir propriedades especiais aqui dentro que eu quero para fazer um filtro dela. Agora, neste caso eu não estou trabalhando com o nome comercial dessa matéria-prima chapa ACM, mas eu poderia. Vamos localizar uma que nós temos nomes comerciais, ó. Essa daqui, ó, esse vinil adesivo Cast, eu tenho nome comercial. Nós trabalhamos tanto com Oracal quanto com da 3M. E aqui ele já vem e me traz todas as opções que eu tenho de Oracal e todas as opções que eu tenho de 3M. Eu posso entrar dentro dessa matéria-prima para ver isso de forma um pouco mais detalhada, além de propriedades específicas dessa matéria-prima. Isso nos facilita, nos resolve aquele problema de um determinado momento eu tenho um produto que utiliza uma marca de uma lona, eu já não trabalho daqui a pouco mais com aquela marca e eu estou com ela dentro do software, eu tenho que ir lá e trocar de todos os meus produtos aquela lona que eu estava utilizando. O que tu faz agora? Tu fixa dentro do teu produto que tu precisa utilizar esse nome técnico de matéria-prima e o software vai varrer a que tem o desempenho que tu quer. Por exemplo, eu preciso um adesivo, vou localizar aqui um vinil adesivo branco e vou dizer que, por exemplo, eu poderia cadastrar uma marca e eu posso vir dizer que eu quero uma durabilidade do adesivo. Esse aqui tem 3 anos. 2 anos, por exemplo. Então, se eu chegar lá no meu orçamento e dizer que eu quero uma durabilidade de 2 anos, o software vai varrer todos os meus adesivos que têm essa durabilidade e vai inserir para nós. Agora, se tu foi lá e criou uma outra marca e tu desativou a anterior que não tinha, e essa outra marca também tem um adesivo da durabilidade de 2 anos, o software vai lá e vai pegar sozinho aquele outro material. Então, assim a gente conseguiu resolver esse problema de tu ter uma gama muito grande de marcas, chinesas, coreanas, até brasileiras, e tu deixa de trabalhar eventualmente com uma e tu tem aquela base totalmente má preparada dentro do software, tu tem que refazer tudo de novo. Com isso, não acontece mais esse problema. Também trabalhamos com no software com centrais de estoque. Então eu posso criar a central principal, onde é que está toda a minha matéria-prima, e ficar fazendo transferência de matéria-prima para cada um do setor. Então, por exemplo, o setor de impressão foi lá e me solicitou uma bobina de lona, eu faço uma transferência da central, do estoque da central e mando para a impressão. Eu fui lá e peguei um pacote de ilhose, preciso transferir da central para o nosso estoque de produção. Também podemos fazer essa opção. Vamos analisar alguns relatórios que eu particularmente acho muito interessante para serem analisados. Por exemplo, o de ponto de equilíbrio. Vamos ver? Ele está nos trazendo a nossa situação do mês atual, aquilo que nós já aprovamos de trabalho para esse mês, qual foi o nosso percentual do ponto de equilíbrio atingido, qual a nossa contribuição marginal, isso é quanto que da minha venda veio efetivamente para me ajudar a me pagar os meus custos fixos. Ele faz uma previsão de lucro baseado num histórico que tu fez no mês e de meses anteriores, mas principalmente aquilo que tu fez nesse mês. Está te dizendo o quê? Que a tua previsão de vendas de faturamento final vai ser de R$113 mil, mas a tua meta de venda que tu tinha estabelecido lá nos parâmetros era de R$146 mil. Então, tu está aquém, mas ainda vai ficar com resultado positivo. Mas não é o teu cenário agora. Atualmente, tu está com R$35 mil de prejuízo. Também a gente faz uma análise de tudo aquilo que já foi vendido, quem foram os meus melhores clientes e qual foi a contribuição marginal adquirida de cada um desses nossos jobs em questão. Podemos analisar meses anteriores e ver essa evolução também. Então eu vejo e fico verificando o resultado para cada um dos meses anteriores, ok? Vamos analisar um outro relatório que eu particularmente acho muito interessante, fluxo de caixa. Então aqui ele traz para nós toda uma relação daquilo que nós já pagamos, mas principalmente tudo aquilo que nós temos para pagar, de forma analítica, por dia, por mês, por classificação, formato calendário e um ciclo operacional de caixa. E aqui ele faz toda uma relação para nós de como vai ficar o nosso saldo do caixa final ao longo do período selecionado. Esse é um relatório extremamente importante para que a gente possa ter uma análise para ver se nós teremos problemas para frente ou não. Bom,
Dentro do software, nós também fizemos um monitoramento de custeio de toda a engenharia de produto que está dentro do teu software. Por exemplo, eu trabalho só com essa gama de produto. Mas eu gostaria de adicionar mais produtos. Ele vai até a nossa central de produtos e tu pode buscar novas atualizações ou novos produtos já previamente configurados para que você não precisa estar montando fórmulas, montando custeio. Nós já pegamos todas as referências de mercado, levantamos tempo para cada um dos produtos do segmento, desde for um simples vinil até uma fachada em ACM. Com isso, nós teremos sempre atualizado matéria-prima, processos, despesas relacionadas a questões produtivas, sempre configurado já e atualizado dentro do software. E cada vez que tiver uma alteração de produtividade ou até mesmo um recurso novo dentro do custeio, ele já vai estar te mostrando que está desatualizado e já vai poder buscar essa nova configuração para dentro do software ser utilizado. Te convido então a conhecer o nosso canal no YouTube e ir nos acompanhando, ver muito material que nós estamos lançando e de qualquer forma entre em contato com a nossa equipe comercial para que tu tenha uma apresentação personalizada desse software para você.